Seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do time que foi campeão brasileiro em 1970. Sim, aquele time de 69, 70 e 71, que o grande Lula, o nosso ponta esquerda, que Deus o tenha em bom lugar, ele afirmava categoricamente: foi o time mais vencedor que o Fluminense já teve. Mas eu acho que o nosso grande Lula se equivocou. Fica comigo que eu explico isso aí direitinho. Nos tempos modernos, o Lula disse que a geração mais vitoriosa foi essa de 69, 70 e 71. Porque eu já falei aqui 400 bilhões de vezes que o campeonato carioca tinha um valor incomensurável. Ganhar o campeonato carioca era tudo. Tanto é que o Rivelino passou 10 anos no Corinthians e não foi campeão. Quando ele veio aqui, quando ganhou a Taça Guanabara, quando ele fez um gol de falta na prorrogação contra o América aos 14 minutos do segundo tempo, ele já sabia que tinha acabado, ele vibrou, ele chorava tanto. E depois, carregando a taça, ele chorava copiosamente. E a Taça Guanabara é outro negócio falado lá em São Paulo. Eles não tinham a Taça Guanabara. Eles tinham o segundo campeonato mais valioso, que era o Campeonato Paulista, mas o mais valioso, que dava mais moral, era o Carioca, e nós tínhamos a Taça Guanabara. Eu nunca me esqueço de uma caneca que eu tinha, de 1975, né? Fluminense, o detentor da Taça Guanabara. Era um título à parte. Mesmo que ela fosse disputada como o primeiro turno, e isso explica porque muitos times caíam de produção no segundo, ela tinha preservava o seu valor. Mas às vezes a Taça Guanabara era disputada à parte. Aí depois vinha o primeiro turno e o segundo turno. Contem comigo. O Fluminense de Lula, de Samarone, de Félix, com todo respeito ao grande Lula, um dos maiores pontas esquerdas que o Fluminense já teve, a geração do Lula foi campeã em 69, 70 e 71. Sendo que conquistou o Carioca em 69 e 71, o Brasileiro em 70 e as Taças Guanabaras de 69 e 71 também. Então são 5 títulos, sendo que este campeonato brasileiro aqui, vamos fazer aí um diferencial com o brasileiro do time de Assis, Washington e Romerito, que foi campeão carioca, tricampeão carioca, 83, 84 e 85, sendo que foi campeão da Taça Guanabara em 83 e 85. Ou seja, 83, 84 e 85, Taça Guanabara de 83 e 85, aí são 5 títulos, mas tem um brasileiro de 84. Não é? Então, por mais que o brasileiro de 70 tenha sido muito mais pesado, o brasileiro de 70 contou com todos os jogadores que foram tricampeões na Copa de 70, inclusive Pelé. Por mais que seja mais valioso numa balança o brasileiro de 70 do que o brasileiro de 84, o Fluminense de Assis, Washington e Romerito, além de ter um tricampeonato, coisa que a geração do Lula não teve, porque o Vasco em 70 foi campeão, então, nessa aí, o nosso grande Lula, que Deus o tenha em bom lugar, foi um ponta esquerda que eu vi jogar no Maracanã, não me lembro com detalhes, porque eu tinha 8 anos de idade por aí. Eu só me lembro que o Lula era um camarada irritadiço. E realmente, na hora, meu pai deu uma gargalhada, porque alguém ali na geral, a gente estava nas cadeiras azuis, falou alguma coisa para ele, ele deu um bico na bola, a bola quase veio na direção, a gente ficou rindo, eu me lembro da cara do Lula assim, xingando. Então foi um ponto esquerda assim, que para mim, que vi, aí sim eu vi, né? Um ponto esquerda que esmerilhava, né? Já que para falar uma palavra antiga, que era o Zezé, e depois Vitato e Paulinho,
Os que viram mesmo, né, o Lula jogando e driblando, diziam que ele era superior a Zezé, a Tato e a Paulinho. Mas eu não posso opinar nisso aí. Eu me lembro da figura dele, mas não me lembro dos dribles dele. Incrivelmente, eu me lembro mais do Cafuringa, da correria do Cafuringa, que geralmente, não sei porque algumas coisas ficam na memória da gente e outras não. Talvez porque a minha estreia, o Cafuringa quase não fazia gol, foi num jogo em São Januário, estreia do Manfrini, Fluminense-Bangu, Fluminense 1, Bangu 0, mas quem fez o gol não foi o Manfrini, mas foi o Cafuringa, um dos únicos gols que o Cafuringa fez na vida. Mas foi sensacional. Mas então, eu vou deixar para vocês aí, com seus comentários precisos e preciosos, o que é que vocês acham? Se a geração realmente do Lula foi mais vitoriosa do que a geração de Assis, Washington e Romerito, mesmo que tenha ganho um título a menos. Que o peso dessa taça de prata de 70 seja realmente na balança, pese mais do que os 6 títulos que o time de Assis, Washington e Romerito tiveram. Mas eu acho que um o Fluminense é o tricampeão, né? O tricampeão. A sina do Fluminense é ser tricampeão. Aí, falar nisso, vocês sabem que mudou o regulamento do Campeonato Carioca e agora para 2026, foi divulgado ontem. E assim, eu acredito que o Fluminense tem que entrar nesse campeonato para ganhar. Porque se nós formos à final contra o Flamengo e perdermos, eles vão tirar uma onda do cacete em cima da gente, hein? Vamos ser trivices deles, assim como Vasco e Botafogo já o são. E acho isso uma vergonha idêntica ou até pior do que ir para a Série C. Sim, queria também agradecer aos membros do canal que me deram uma força ontem lá na minha live no canal do Mazela. O canal, minha gente, anteontem, dia 9, fez 6 anos. Este canal aqui tem 6 aninhos de idade, tá? Me ajudem, por favor, a chegar aos 3.000 inscritos. Eu acho que eu mereço, não mereço não? E todos eles deram uma força, elogiaram muito o meu canal, na frente lá dos outros integrantes da mesa redonda virtual, que me receberam assim com muito carinho, e eu me senti muito à vontade, não teve aquela coisa de um querer ser mais que o outro. Era mais ou menos, cada um tinha sua especialidade. A minha era mais falar do meu canal, que é um canal que fala assim, da história do Fluminense. E queria agradecer muito ao Henrique, que é o diretor do canal do Mazela, né, que me convidou justamente no dia que o meu canal fez 6 anos de idade. Eu recebi o WhatsApp dele. E também gostaria de agradecer imensamente, claro, também ao grande Ricardo Mazela, não é? O homem que sempre se assumiu tricolor, assim como Nelson Rodrigues. Aí ele diz, mas eu não chego nem na unha do Nelson Rodrigues, mas o futuro a Deus pertence, né, Mazela? Uma coisa é o seguinte, o time do Lula, da geração dele, era muito mais agressivo realmente do que o time de Assis, Washington e Romerito, tá? Às vezes era o Wilton na ponta direita, às vezes o Cafuringa, o centroavante geralmente era o Flávio, né? E o ponta esquerda era o Lula. Então tinha o Samarone, às vezes entrava o Cláudio Garcia de ponta de lança, era um time agressivo, que não jogava à base de contra-ataques, como o time de Assis e Washington, que era um time muito do safado, porque o Cláudio Garcia, que montou esse time, mesmo Cláudio Garcia desta geração aqui, tá? Cláudio Garcia, o mesmo, que era um ponta de lança e que fez o gol em 69 na final, que aquele goleiro do Flamengo falha e depois vai reclamar com o juiz, e eu não sei se é expulso, é do Cláudio Garcia, tá? E o Cláudio Garcia fez uma retranca causeira. Era um time que era baseado na defesa. Paulo Vitor, o insuperável, Aldo, Duílio, quem passava pelo Duílio, Ricardo, quem passava pelo Ricardo, e Branco, quem passava pelo Branco, com Jandir na cabeça de área, e Leomir. Ficava difícil.
né? Então, esse Fluminense espantava os adversários que achavam que ele só sabia jogar no contra-ataque. Mas não, tinha alguém chamado Delay no meio campo. Então, lançamento, o Fluminense sabia jogar, sabia sair jogando com a bola nos pés, sabia construir um ataque, não apenas um contra-ataque. Mas que o time do Samarone, do Lula, do Wilton, do Cafuringa, também era um time mais agressivo, isso era. Sendo que, em 71, o Príncipe chegou ao Fluminense, Ivair. Ele parece que começou na Portuguesa, de Desportos, e aí estava parado, encostado no Corinthians, o Fluminense trouxe o Ivair. E o Ivair não ficou de bobeira em 71 no Fluminense, não. Esse Ivair, ele é um cara muito apagado da história do Fluminense. O Fluminense considera, o Pelé chamava ele de o Príncipe. Daqui a pouco eu vou dar alguns números do Ivair. Vou começar aqui por 1900 e... Começar do começo, né? 69. O time base do Fluminense de 69. Félix, Oliveira, Galhardo. Nelson Rodrigues dizia, né? Nelson Rodrigues adorava dizer o formidável, né? O formidável Galhardo. Então, Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Denilson, Reis Zulu, Silveira, entrava no lugar, né? Silveira era meio campista, depois foi adaptado para a zaga, na máquina. E Lulinha, também é outro cara de quem se fala muito pouco. Ataque Wilton, Flávio, Cláudio Garcia e Lula. Então era o Wilton no lugar. O Cafuringa não tinha vez ainda aqui. Tá? O Cafuringa, esse campeonato, ele teve 18 jogos. O Cafuringa jogou bastante, jogou 10 jogos. Mas o titular era o Wilton. Flávio era titular absoluto, os outros todos também. E o Denilson, Reis Zulu e o Silveira, eles têm a mesma quantidade de jogos. Vocês vejam bem, Silveira, que tinha um nome que não tinha nada a ver com Silveira, era Cildes de Souza Póvoas. Ele teve 13 jogos nesse campeonato, assim como o Denilson. Denilson e Silveira tiveram o mesmo número de jogos. Então, era como se fosse o Silveira, em 1969, um 12º jogador. E o técnico, aí tendo seu primeiro título, foi o Tele Santana. Em 70, o Fluminense perdeu a chance de ser tricampeão, bicampeão, né, no caso, e aí encaminharia para o tri de 71. Jogou 2 vezes contra o campeão Vasco da Gama. Em 19 de julho de 70, 54 mil pessoas no Maracanã. O Vasco com Andrada, Fidelis, Moacir, René Batista, Alcir e Buglé, Jailson, depois Luiz Carlos, Valfrido Silva e Gilson Nunes. Esse Gilson Nunes, todo mundo sabe que era do Fluminense. E o Fluminense com Jairo, que depois foi para o Corinthians, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, Cafuringa, Mickey, Jair, Cláudio Garcia e Lula. Esse jogo foi 1-1. No primeiro tempo, Buglé aos 29 minutos. No segundo tempo, o grande Mickey aos 32 minutos empatou. Em 20 de setembro de 1970, com 89 mil pessoas no Maracanã, o Vasco jogou com Elcio, Fidelis, Moacir, René e Eberval, Alcir e Buglé, Ferreira, Valfrido, Silva, depois Kocilek e Gilson Nunes. Fluminense com Félix Oliveira, Paulo Lumumba, Assis e Marco Antônio, depois Silveira. Denilson e Didi, Cafuringa, Mickey, Jair, depois Cláudio Garcia e Lula. Em 71, o Fluminense foi campeão carioca e o Botafogo já tinha tirado foto com faixa, né, no peito, dizendo que era campeão carioca de 71. O time base do Fluminense 71, Félix, Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio.
Denilson e Didi, Wilton, ou Cafuringa, Flávio, Ivair, olha o Ivair aí, e Lula. Olha que time agressivo, hein? Técnico Zagallo, Wilton ponta direita, dois, assim, o Flávio de centroavante, o Ivair de um ponta de lança bem agressivo, e o Lula. O Zagallo era o técnico. O Wilton teve 14 participações e Cafuringa 13. Esse era o campeonato que uma vez eu perguntei para um amigo meu, porteiro, que entendia tanto de Fluminense que eu pensei que ele fosse torcedor do Fluminense, mas o cara era torcedor do América. Ele falou, não, o Wilton e Cafuringa, cada um jogava. Cada um jogava uma vez, ou então cada um jogava um tempo. Nesse aqui tá bem parelho, né? 14 jogos para o Wilton e 13 para o Cafuringa. Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Isso aí é uma defesa que nós temos nossa Santíssima Trindade, né? Castilho, Píndaro e Pinheiro. Né? Essa defesa. Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Essa defesa é braba, hein? Braba, e ela praticamente foi até a máquina de 75. Sai Oliveira, entra Toninho e Galhardo, infelizmente precoce, abandonou a carreira, e o Silveira, que era meio-campista, jogou ali então na máquina de 75, e já um pouco antes, em 73, o Galhardo já não foi campeão pelo Fluminense, então o Fluminense jogava com Félix, Toninho, ou Brunel ou Silveira, Assis e Marco Antônio. Né? Então é uma defesa não tem nem adjetivo para ela, que se fala muito pouco, já disse que se fala muito pouco de Lulinha, se fala muito pouco de um cara, deixa aqui nos comentários, chamado Swing, e se fala muito pouco também do Ivair. Então eu só vou agora dar um detalhe aqui para vocês, que é o seguinte: o Flávio Minuano, que junto com o Lula em 1975 veio aqui com o Internacional e meteu aqueles 2-0 na máquina, tá? O ataque era Valdomiro, Flávio e Lula, só isso. Flávio, que também veio do Corinthians, em 1969 ele foi artilheiro do Campeonato Carioca com 15 gols. Em 1970 ele foi artilheiro do Campeonato Carioca com 18 gols. Em 1971, o nosso Paulo César Caju, mas jogando pelo Botafogo, foi artilheiro do Carioca com 11 gols. O campeonato teve 20 jogos. E o vice-artilheiro foi o Ivair, o Príncipe, com 9 gols. 9 gols. Tá? Então, o Ivair veio, e realmente, quando ele veio, o Zagallo deixou de lado Cláudio Garcia, que jogou em 69, e barrou, porque realmente o Zagallo não gostava do Samarone. Samarone só jogou 2 partidas no Campeonato Carioca de 71. O Zagallo gostava, preferia o Príncipe ao Diabo Louro. Então, o Samarone, ele é muito bem falado no Fluminense. Outro dia visitou o CT e, para quem não sabe, o Samarone tem um sonho, né? É ver uma bandeira dele, com a cara dele, nas arquibancadas. A Taça de Prata Campeonato Brasileiro de 70, o artilheiro foi o Tostão, com 12 gols. Mas o vice-artilheiro foi o Flávio. Só que, a 5 jogos do fim, contra o Atlético Mineiro lá, o Flávio já sai machucado e entra o Mickey. O primeiro jogo que o Flávio não joga de jeito, o Flávio fica sem jogar os 4 últimos jogos. Contra o Atlético Paranaense já entra o Mickey e com 2 minutos de jogo já faz um gol. E aí as finais, contra o Palmeiras, 1-0 gol do Mickey. Contra o Cruzeiro lá, 1-0 gol do Mickey. E aqui contra o Atlético Mineiro, o empate que nos deu o título, o gol foi do Mickey também.
Então, por isso que o Mickey assim, é tão ídolo, né? Por isso que meu pai, quando botou o pôster no quarto, meu pai gostava do Jorge Vitória, eu já falei isso aqui, que o Jorge Vitória usava uma camisa azul, igual a do Castilho. Ele falava, esse aqui é o Jorge Vitória, esse aqui é o Mickey, ó. O cara que fez não sei quantos gols de direto e nós fomos campeões brasileiros por causa disso. Mas, fanatismo do meu pai, né? Moda da época, o Mickey virou moda. Mas o Flávio, se não fosse sua contusão, Tostão foi artilheiro com 12, Flávio com 11. Foi o vice-artilheiro, com 11 gols. E ficou 4 jogos e meio de fora. Mas se também não fosse o Mickey, a gente não sabe se tinha sido campeão, né? Ainda que o Samarone tenha sido expulso no jogo contra o Cruzeiro e não jogou a final contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Cláudio Garcia jogou no lugar dele. E só para constar, não pode deixar de faltar, o grande Paulo Amaral, um dos primeiros preparadores físicos que se tornou técnico de futebol, foi o treinador desta épica conquista de 1970. Então, meus grandes amigos, meus caros amigos, deixem aqui seus comentários precisos e preciosos sobre swing, Lulinha, bandeira de Samarone, Samarone barrado por Zagallo para Ivair, Cláudio Garcia é traidor ou não é? Tudo que eu falei nesse vídeo. E o Lula tinha razão? A geração dele foi realmente mais vitoriosa do que a geração de Assis, Washington e Romerito? O Cláudio Garcia fez parte dos dois fluminenses. Tanto o de 69, 70 e 71, glorificado pelo Lula, como também o de 83, 84 e 85, porque ele foi quem ajeitou aquele time que o Paulinho de Almeida tinha armado uma retranca, mas o Cláudio Garcia chegou lá e fez um time com uma defesa forte e enganador. Parecia que ia jogar base de contra-ataques e só, mas não era só isso. Então, Cláudio Garcia deu pontapé inicial naquele time fenomenal do Fluminense. E aí fica realmente aquela coisa, né? Inevitável de se pensar. O próprio Cláudio Garcia, que fez parte dos dois elencos, ele foi um ponta de lança muito bom naquele primeiro time e ele foi praticamente o criador do time que, ao contrário do que pensa o Lula, superou o Fluminense do tempo de Cláudio Garcia jogador em termos de títulos, já que, contabilizando os títulos, o time do Assis, formado pelo Cláudio Garcia, tem 6 títulos e o time do Cláudio Garcia jogador tem 5 títulos, a menos, como eu já disse, que vocês considerem o Campeonato Brasileiro de 70 tão pesado que supere os títulos do Cláudio Garcia no comando como treinador em 83 na Taça Guanabara do Fluminense. Aguardo ansiosamente os comentários de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Se já são inscritos, façam, por favor, exatamente a mesma coisa. Cogitem um valeu de mais de R$5 e também dar aquele suporte, aquele apoio, tornando-se membro por R$ 4,99. Quem se interessar em ajudar o canal também via Pix, é só falar comigo que eu disponibilizo o Pix. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.